Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Mais uma semana se inicia e Deus te convida a começar essa semana do jeito certo. Você já está fazendo isso, você já está no lugar certo, você já está entrando na presença do Senhor e colocando o seu coração diante do Pai. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado por mais uma semana que se inicia. Obrigado por essa segunda-feira. Obrigado pelo ar que nós estamos respirando, Senhor, pois nós sabemos que até isso é demonstração da Tua misericórdia. Agradecemos porque o Senhor não nos abandona. E mesmo quando nós pensávamos que era o fim, o Senhor transformou aquela noite sombria, de choro e trevas, em um novo dia. Pois como diz a Tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E mais uma vez, uma manhã se inicia. Mais uma vez podemos recomeçar a viver. Por isso eu te peço, Pai, olha para esse irmão que me escuta agora. Olha para essa irmã que está me ouvindo com o Teu olhar, que é infinito em amor, justiça e misericórdia. Pai, manifesta a Tua presença na vida dessa pessoa, para que ela possa sentir a Tua mão sendo colocada no ombro dela e possa ouvir a Tua doce voz dizendo: Filho, filha, eu estou aqui. Confia em mim. Prossiga, não olhe para trás. O que o Senhor tem para nós está adiante, não atrás. Por isso, vamos seguir no novo e vivo caminho. E queremos viver a liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz. Essa liberdade não é para fazermos tudo o que queremos, mas sim para termos a força de não fazermos aquilo que sabemos que te entristece e nos afasta de ti. Que neste dia todas as correntes possam ser quebradas em nossas vidas, em nossas famílias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, meu irmão, minha irmã, eu não quero te atrapalhar, mas eu preciso te dar esse recado. É com esses recados que nós sobrevivemos aqui no YouTube durante todo esse período. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Assim você terá sempre mensagens como essa no seu celular para começar o dia ou para finalizar a noite. Sempre terá uma palavra de fé para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar também pela chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você administra um grupo que compartilha as mensagens Minuto com Deus, fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão pela sua vida. E o meu pedido para que você compartilhe o link e a descrição do vídeo. Assim você estará nos ajudando muito. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, está escrito: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Presta atenção. Não existe liberdade a não ser em Cristo. Repita isso. Não existe liberdade fora de Cristo. Você pode até escrever isso aqui nos comentários. Cristo me libertou. Escreva isso aqui. Se você acredita nisso mesmo, se você tem buscado viver nessa liberdade, escreva também o seu pedido de oração nos comentários, porque no final dessa mensagem eu vou orar por cada pedido deixado aqui. Algumas situações da vida, às vezes, tentam nos enfraquecer, nos desanimar e nos fazer acreditar que não há saída. Mas Deus quer que sejamos maiores do que as nossas fraquezas. Para vencermos as nossas fraquezas, nós precisamos tirar o foco de nossa própria capacidade e colocá-lo em Deus. Muitas pessoas tentam enfrentar a tentação ou resistir ao inimigo com as próprias forças.
com o próprio entendimento, com a própria sabedoria. E sabe o que acontece? Isso pode até funcionar por um tempo, por alguns dias, talvez até algumas horas. Mas logo surge uma tentação mais complexa, uma dificuldade maior. E então a pessoa acaba sucumbindo àquilo que o inimigo quer. Isso faz com que muitas pessoas vivam de forma medíocre, acomodadas, e até arrumem desculpas para si mesmas, dizendo que é impossível mudar, melhorar ou ter uma vida diferente. Mas a verdade é que todos nós temos a escolha de viver uma vida acima da média. Todos nós podemos viver a liberdade que Cristo nos oferece. Mas para isso, precisamos rejeitar tudo aquilo que tenta escravizar a nossa mente. Não podemos permitir que o desânimo e a incredulidade criem raízes em nosso coração. Eles são como gêmeos, sempre andando juntos, tentando nos aprisionar e nos afastar do propósito que Deus tem para nós. O desânimo diz: você não vai conseguir. A incredulidade reforça: não vale a pena confiar em Deus. Mas hoje Deus te chama para romper essas correntes, para viver a liberdade que só Ele pode dar. Deixa eu te dizer algo poderoso, meu irmão, minha irmã. O homem é escravo daquilo que o domina. Essa verdade ecoa em nossas vidas de diversas maneiras, pois muitos estão cativos em áreas específicas da vida. Mas quando nos rendemos a Deus, começamos a experimentar uma liberdade que o mundo jamais poderá oferecer. Para vivermos essa liberdade, precisamos nos posicionar. É uma decisão diária, um passo de coragem e entrega total ao Pai. Viver uma vida extraordinária não tem a ver com riquezas, fama ou status. Isso está diretamente ligado ao quanto você está alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida. Muitas vezes, o que vemos à nossa volta, nossa vista pode se tornar a maior inimiga da nossa visão. O que isso significa? Significa que a sua realidade atual, com suas dificuldades, desafios e limitações, pode estar te impedindo de enxergar o extraordinário que Deus tem preparado para você. Essas correntes que te prendem, que tentam te dominar, podem ser hábitos, atitudes ou pensamentos que você carregou por anos e que agora parecem inquebráveis. Mas Deus te convida hoje a deixar tudo isso para trás. Aquelas amarras que vêm de um velho homem, de quem você era antes de conhecer a Cristo, precisam ser rompidas. Elas têm impedido você de viver o seu máximo potencial. Têm impedido você de viver o propósito que Deus desenhou para a sua vida. É hora de decidir. Você precisa entregar completamente sua vida ao Pai, porque onde Cristo está, ali há liberdade. Isso está escrito em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essas prisões da mente que têm te limitado precisam ficar para trás. Esta é a semana de quebrar essas correntes e se preparar para viver o extraordinário de Deus. Mas para isso, seja sincero. Seja sincero consigo mesmo e com Deus. Avalie sua vida com calma. Tire um tempo para pensar. O que tem te impedido de crescer? Qual pecado você tem mantido escondido? Aquele que está em um canto estratégico da sua alma. Diga para Deus: Pai, eis-me aqui. Aqui está a minha mente. Aqui está o meu coração. Aqui está a minha vida. Muda o que precisa ser mudado e coloca tudo na ordem que o Senhor desejar. Talvez você tenha pedido para Deus quebrar as correntes da sua vida, mas não percebeu que você mesmo tem segurado essas correntes. Há correntes que nem estão presas aos seus braços, mas que você insiste em carregar. São correntes que não vêm do inimigo, que não vêm de fora, mas que você mesmo colocou sobre si.
Deus está te chamando hoje para uma libertação completa. Não apenas do pecado ou das trevas, mas também da sua própria incapacidade de seguir em frente. Deus te convida a viver na capacidade dele. Ele te chama a soltar as amarras que você mesmo tem segurado, a abandonar a necessidade de controlar e a confiar plenamente nele. Você está disposto a viver o impossível de Deus para a sua vida? Está disposto a soltar essas correntes, fechar os olhos e seguir apenas a voz do Senhor? É isso que Deus quer de você, uma confiança tão profunda que você possa caminhar sem ver, mas sabendo que está no caminho certo, porque está ouvindo a voz de Deus. Essa liberdade que Deus te oferece hoje não existe em nenhum outro lugar. É uma liberdade que não pode ser dada por homens, por governos ou por qualquer sistema. É a liberdade que vem do céu, a liberdade que só Cristo pode dar. Hoje, Deus está te chamando a viver essa liberdade, a soltar as correntes e a caminhar pela fé, na certeza de que Ele tem o melhor para a sua vida. Nesta semana, o inimigo vai te fazer convites irresistíveis, convites que vão parecer perfeitos, convites que vão soar sem erro, que vão soar como coisas que jamais serão descobertas por ninguém e coisas que não vão prejudicar ninguém. Mas saiba que o mal é sutil muitas vezes. O mal é sutil, é sorrateiro, é rasteiro. Mas nenhum dos prazeres que o inimigo te oferece se compara a 1% do que Deus tem preparado para a sua vida, da graça que está sendo derramada sobre a sua vida e das bênçãos que serão entregues a você. Tem pessoas que têm tido dificuldade de dizer não para o inimigo, pois estão dizendo sim há muito tempo para ele. E eu vou te dizer, é um desafio diário, é um desafio constante, é um desafio que precisa de persistência e constância. Mas o inimigo também vai mentir para você quando você estiver constante, quando você estiver conseguindo. E se você tropeçar novamente, ele vai mentir para você e vai dizer, agora já era, agora não tem mais volta. E dessa vez você prometeu que seria diferente, não foi diferente e agora não tem como voltar mais. Isso é uma mentira. Isso não vem do nosso Senhor. Jesus jamais diria isso para uma pessoa que se arrepende. Mesmo que essa pessoa se arrependesse 70 vezes, 7 vezes. O perdão de Cristo é infinito e ele leva em conta a intenção do nosso coração. Então, mesmo errando, mesmo tropeçando, às vezes a nossa intenção é acertar. Às vezes foi uma queda, um deslize. Saiba que o Senhor é misericordioso para perdoar e te ajudar a recomeçar a viver. Deus é especialista em recomeços. Então não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo da sua vida ao se libertar das correntes. Porque por mais assustador que seja, pois é uma vida desconhecida, é algo que você nunca experimentou, saiba que é o melhor. Pois a liberdade de Deus é algo incomparável. É algo que nos faz viver o propósito dele para as nossas vidas. Receba isso pela fé e pare de se arrastar nas sombras. Pare de viver nas sombras. Venha para a luz, traga tudo para a luz, venha para o caminho de Cristo e viva essa liberdade. Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família e por cada pedido de oração que for mencionado aqui. Então eu encorajo você a colocar aqui o seu pedido de oração, ou pelo menos a área da sua vida que precisa ser restaurada. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos e te agradecemos por esta palavra que nos fortalece, que nos direciona e nos chama para uma vida de liberdade em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama tanto que nunca desiste de nós. Obrigado porque o teu perdão é infinito, porque a tua graça nos alcança em nossos momentos de maior fraqueza e porque o Senhor nos convida
a recomeçar, a viver livres das correntes que nos prendem. Pai, queremos pedir perdão por todas as vezes que cedemos às tentações do inimigo, por todas as vezes que escolhemos o caminho errado, pelos momentos em que dissemos sim ao pecado e não à tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, pelas correntes que nós mesmos seguramos, pelas prisões que construímos em nossas mentes e corações, e nos ajuda a soltar tudo isso diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo nos encha de força, de coragem e de sabedoria para dizer não ao mal e sim à liberdade que o Senhor nos oferece. Deus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa palavra. Que essa mensagem seja um divisor de águas na vida desse irmão e dessa irmã. Que as correntes que têm prendido essa pessoa sejam quebradas agora. Eu declaro a Deus que eles serão livres do peso do pecado, do desânimo, da incredulidade e de tudo que os impede de viver o propósito do Senhor. Que eles sintam o Teu toque nesse momento, que eles sejam fortalecidos por Ti e que tenham a coragem de viver na Tua luz, de caminhar na direção do Teu propósito, sem medo e sem dúvidas. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Eu oro pelas pessoas que enfrentam batalhas espirituais, por aquelas que estão presas em vícios, pelas que têm lutado contra hábitos nocivos que não te agradam. Eu peço por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde, crises familiares ou emocionais. Que o Senhor traga solução, provisão e restauração em cada área da vida deles. Pai, visita aquele que está com o coração aflito, aquele que não sabe mais o que fazer. Mostra a tua fidelidade, o teu amor e a tua presença de forma palpável, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor nunca nos abandona e que o Senhor já está agindo em favor do teu povo. Nós entregamos tudo em tuas mãos, confiando na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que esta semana seja marcada por recomeços, por libertação e por milagres em nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Sabe, irmãos, o inimigo todos os dias investe na nossa vida. Porém, o Senhor também investe e Ele tem algo para nos ensinar todos os dias também. Portanto, hoje vamos focar naquilo que Deus tem para nós. Em Salmos 119, do verso 1 ao verso 3, está escrito: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Que você possa ser essa pessoa bem-aventurada, feliz, que busca a Deus todos os dias, de todo o coração, e que anda nos caminhos dele. Amém? Antes de continuar, eu queria agradecer a você que já se inscreveu aqui no nosso canal. Nós alcançamos a marca de 2.400.000 inscritos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos uma meta de chegar a 2,5 milhões. Por isso, eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito
E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. E se você, além dessas ações, quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, para você que é membro, eu postei um Minuto com Deus exclusivo baseado em Salmos 119. É só você procurar aí na playlist exclusivo para membros e você vai poder ouvir. O tema da palavra de hoje é: permaneça na presença do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Por isso, se você deseja estar sempre na presença do nosso Pai, escreva nos comentários essa afirmação de fé: eu ficarei na presença de Deus. Escreva isso, irmão. Não importa o que você esteja enfrentando nesse momento, não importa como esteja a sua vida espiritual, financeira, emocional, diga: eu ficarei na presença de Deus. E permita que os céus e a terra testemunhem essas palavras. Salmos 27, versículo 4, está escrito: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi é um grande exemplo de alguém que constantemente buscava a presença do Senhor. Ele sabia o quão importante era estar face a face com Deus. Porém, para todos que conhecem, mesmo que de forma superficial, a história do rei Davi, sabem que, em determinado momento da sua vida, ele se afastou da presença de Deus. E quando isso aconteceu, coisas terríveis aconteceram. E algumas até geraram grandes consequências na vida de Davi. O salmista cometeu o erro de ceder às tentações e às fraquezas humanas, o que o levou a pecar e se afastar da comunhão íntima com Deus. Sabe, irmãos, isso nos ensina que mesmo aqueles que tiveram uma relação muito próxima com o Senhor podem também enfrentar momentos de frieza espiritual, onde eles podem se desviar, onde eles podem ser vencidos pelas tentações. No entanto, a história de Davi também nos mostra o poder do arrependimento e da busca pela restauração. Ele reconheceu os seus erros, humilhou-se diante de Deus e procurou restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Através desse processo, Davi experimentou o perdão divino e a restauração da sua comunhão com o Pai. Portanto, o convite para nós hoje é que, assim como Davi, possamos buscar diariamente permanecer na presença do Senhor. Isso requer vigilância espiritual, requer uma busca constante pela santidade e um coração disposto a se arrepender e retomar o caminho de Deus. A presença de Deus nos fortalece, nos guia e nos protege dos ataques do inimigo, permitindo-nos desfrutar da plenitude da vida que Ele tem para nós. Alguns de nós, antes, estávamos na presença de Deus, só que acabamos nos afastando totalmente da vontade e dos planos dele para a nossa vida. E em momentos assim, é difícil acharmos forças para voltarmos para Deus, pois a culpa pelos pecados que nós cometemos e o medo da forma como Deus irá nos receber de volta tomam forma na nossa mente e nos paralisam. Mas saiba que a culpa não é algo que Deus coloca em nosso coração, pois o que Deus faz brotar em nós é o arrependimento. E o medo também não vem de Deus, pois quando pensamos que o Senhor está de braços fechados para nós, na realidade, Ele está de braços abertos, nos convidando
a experimentar a redenção que foi conquistada para nós por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nos afastamos da presença de Deus, temos que nos lembrar que Ele é um Deus de amor, de misericórdia e graça. O seu desejo é sempre nos receber de volta, independentemente das nossas falhas e dos erros passados. O perdão de Deus é infinito e Ele está sempre disposto a restaurar o relacionamento quebrado e nos conduzir de volta ao seu caminho. O exemplo de Davi também nos ensina sobre a importância de termos disciplina espiritual. Permanecer na presença de Deus requer compromisso e um esforço contínuo. Isso significa dedicar tempo para a oração, para a meditação na palavra de Deus e na busca pela comunhão íntima com Ele. E é para isso que esse canal aqui existe, para te ajudar na sua caminhada de fé. Todos os dias tem mensagens novas aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Porque nós sabemos que a intimidade com Deus é um processo constante de renovação da mente e do coração, onde nós permitimos que Deus nos molde e transforme a nossa vida segundo a sua imagem e semelhança. Assim como Davi, que buscou a orientação de Deus no templo, devemos buscar a direção do Senhor em todas as áreas da nossa vida. A presença de Deus nos oferece clareza, discernimento e paz. Essas coisas nos auxiliam a tomar decisões sábias e alinhar nossas ações com a vontade dele. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está se sentindo distante de Deus, longe da presença de Deus, lembre-se de que Ele está sempre ao seu lado, pronto para te acolher de volta. Não importa o quão longe você tenha se afastado, não importa a profundidade do poço em que você esteja, o amor de Deus é incondicional e a graça dele é suficiente para te restaurar e te transformar. Hoje é um novo dia para retornarmos à presença do Senhor, renovar o nosso compromisso com Ele e experimentarmos a plenitude da vida abundante que Ele nos oferece. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra, que sempre nos traz de volta à vida, e pelo Teu infinito amor, que nos conduz a um novo começo. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados, todos esses que temos cometido, que temos dito ou pensado. Sabemos que os nossos pecados e as nossas iniquidades nos afastam de Ti, e sabemos que longe do Senhor é impossível viver. Por isso que sentimos esse vazio constante e esse cansaço em nossa alma, pois estamos afastados de Ti, da Tua presença. Mas hoje nós decidimos voltar para o lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído. Voltamos para a Tua presença, Senhor. Depositamos em Ti a nossa confiança e a nossa esperança. Pedimos para que aqui o Senhor nos permita ficar até o nosso último dia na terra. Nos levante todas as vezes que cairmos, nos restaure sempre que nos sentirmos quebrados e nos guie toda vez que nos sentirmos perdidos no caminho. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante da Tua poderosa presença a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora, assim como também os pedidos de oração feitos por eles. E eu te peço, vá ao encontro dessa pessoa com a Tua misericórdia, o Teu amor, e haja na vida dela de maneira sobrenatural e também na sua família. Provoca a mudança que é necessária aí, Senhor. Nessa casa, restaure e traga novidade de vida para essa pessoa. É por isso que eu oro
e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra com os seus contatos no WhatsApp, pois ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra abençoada que vai te encher de esperança, de luz e de força para você vencer todas as batalhas que tem enfrentado. Eu espero que essa palavra te dê confiança no Senhor. Mesmo que diante de você neste momento, todas as portas estejam fechadas. Por isso, já escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque ao final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Creia nisso, minha irmã, meu irmão. As portas vão se abrir para você. As portas da estabilidade financeira, da estabilidade emocional, as portas da restauração do seu casamento, da sua família, da sua mente, do seu interior e a restauração de toda a sua vida de forma geral. Escreva aqui nos comentários como uma afirmação de fé o seguinte: abre as portas, Senhor. Escreva isso. Se você realmente crê que o nosso Deus tem poder para abrir as portas e para fazer muito mais na sua vida, escreva: abre as portas, Senhor. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois assim você consegue abençoar o nosso ministério e ainda é abençoado de volta, porque ao fazer isso você recebe as notificações em primeira mão quando a gente posta mensagens aqui, e você vai ter um Minuto com Deus todos os dias, de manhã às 5 da manhã e à noite a partir das 18 horas. Vamos formar uma grande corrente de oração aqui no YouTube e vamos juntos romper com fé todas essas barreiras que têm surgido em nosso caminho. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que acontece muito, que é esse desânimo e esse esfriamento. Porque muitas vezes nós oramos, buscamos e clamamos a Deus, mas aí, ao olharmos para a nossa vida, percebemos que muitas portas continuam fechadas. Deus quer responder a sua oração hoje e quer atender ao seu clamor. Por isso, esteja de coração e mente abertos para essa palavra. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Você crê nisso? Nosso Deus é maravilhoso. Veja só, os pensamentos do nosso Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos que nos conduzem a um futuro brilhante, a um futuro cheio de esperança e luz. Essa passagem inspiradora, escrita pelo profeta Jeremias, nos lembra que o coração de Deus está cheio de planos amorosos para cada um de nós. Ele não apenas deseja o nosso bem, mas ele também tem um propósito divino para as nossas vidas. Um propósito que inclui vitória sobre as adversidades e a abertura de portas que nós nem podemos imaginar.
Quando nos encontramos diante de portas aparentemente fechadas, é importante lembrar que Deus não está alheio às nossas lutas. Na verdade, Ele muitas vezes permite que enfrentemos desafios para nos ensinar a depender dEle, para fortalecer a nossa fé e nos amadurecer espiritualmente. As portas fechadas podem ser um chamado para nos aproximarmos mais de Deus, buscando sua orientação e direção em todas as áreas da nossa vida. A história de José, por exemplo, nos mostra como Deus trabalhou por trás das cenas, mesmo quando todas as portas pareciam fechadas. José enfrentou muitas provações, inclusive sendo lançado em um poço e posteriormente vendido como escravo. No entanto, Deus estava conduzindo-o para um propósito maior. No momento certo, Deus abriu as portas que levaram José a uma posição de liderança no Egito, onde ele desempenhou um papel crucial na salvação de sua própria família e de muitos outros. Da mesma forma, em momentos de desânimo e esfriamento espiritual, é importante buscar um relacionamento mais profundo com Deus. A Bíblia nos encoraja a buscar a Deus de todo o coração. Em Jeremias 29, versículo 13, logo após o versículo que foi citado, Deus diz: "Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração." Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade e entrega total, estamos abrindo as portas para a sua ação transformadora em nossas vidas. Portanto, meu querido, minha querida, mantenha a sua fé. Não importa o quão fechadas as portas possam parecer. Lembre-se de que Deus é o mestre das portas e Ele as abrirá no momento certo para você. Continue buscando a presença dEle, persistindo na oração e meditando na sua palavra. Confie que em meio às portas fechadas, Deus está preparando um caminho de bênçãos, de crescimento espiritual e de cumprimento do seu plano perfeito. Que essa mensagem seja um lembrete constante de que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não pode ver. Abra o seu coração para receber as bênçãos que Ele tem preparado para você e continue a declarar: abre as portas, Senhor. Pois o Deus que prometeu prosperidade, esperança e um futuro brilhante certamente cumprirá a sua palavra em sua vida. Nesse momento, eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra e pelo teu infinito amor. Senhor, primeiramente queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Pecamos todos os dias, por mais que tentemos andar em santidade, sempre pecamos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Cria dentro de nós um coração puro e um espírito reto, para que não pequemos contra o Senhor. Deus, hoje nós nos encontramos diante de muitas portas fechadas em nossa vida, e isso tem nos desanimado e tem nos feito duvidar das tuas promessas. Nos perdoe por isso, Senhor, e renova em nós a fé inabalável. Tira do nosso coração toda a incredulidade, pois sabemos que o Senhor é poderoso, não há impossíveis para ti, e a nossa fé está firmada no Senhor. Pai amado e querido, veja cada um desses pedidos de oração que foram feitos aqui nessa palavra, e em nome de Jesus, abre as portas dos céus na vida dessa irmã e desse irmão, e promove uma mudança sobrenatural nessa família. Transforma esse casamento, transforma a mentalidade dessa pessoa. Restitui, Senhor, a área financeira dela.
transforme esse ambiente familiar, restaura esse ministério e transforma, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã de uma maneira sobrenatural, de forma que não fique no coração e na mente deles nenhuma dúvida de que é o Senhor quem está abrindo as portas. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu estou aqui para mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero orar com você, orar pela sua família, para que tudo corra bem e para que você realmente viva os planos de Deus para a sua vida. Todos os dias eu estou aqui trazendo uma palavra, uma reflexão, junto com uma oração, tanto na parte da manhã, a partir das 5 horas, quanto à noite, a partir das 18 horas. Por isso, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum dos vídeos que são postados aqui. É importante buscarmos a palavra de Deus todos os dias. O alimento diário que a nossa alma precisa para conseguirmos enfrentar todos os desafios que surgem no nosso caminho. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. E por que Jesus se comparou a um pão? É porque o pão, irmãos, principalmente naquela época, era o alimento mais acessível para todas as pessoas. Um alimento que estava disponível para todos aqueles que tinham fome. E assim é o nosso Senhor Jesus. Ele está disponível para todos aqueles que têm fome na sua alma. Por isso, abra o seu coração e creia que Deus tem uma palavra sobrenatural para você. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, eu peço que você se torne membro do canal, porque assim você estará nos ajudando diretamente. O tema do Minuto com Deus de hoje é: Deus quer entrar em sua casa. Então, escreva essa afirmação de fé aqui nos comentários. Meu irmão, minha irmã, escreva assim: entra na minha casa, Deus. E em seguida, coloque também o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou fazer uma oração por você e por toda a sua família. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4, está escrito: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Sabe, irmãos, infelizmente, muitas pessoas conseguem se sentir em paz em qualquer lugar, menos em suas próprias casas. A casa de algumas pessoas acabou se tornando um lugar hostil, um lugar onde não há um verdadeiro diálogo, onde ocorrem apenas brigas e discussões. Um lugar onde não existe mais companheirismo, apenas trocas de insultos e olhares de descontentamento. Mas a presença de Deus tem o poder de transformar essa realidade. Jesus é o príncipe da paz. E onde ele estiver presente, a paz pode sim ser restaurada. Quando Deus entra em uma casa, isso não é apenas um conceito simbólico, mas uma realidade espiritual que pode trazer harmonia e renovação. Ele pode suavizar corações endurecidos,
restaurar relacionamentos que foram quebrados e trazer alegria onde somente havia tristeza. O primeiro passo para permitir que Deus entre em sua casa é convidá-lo. Assim como Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, verso 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso requer abrir as portas do nosso coração e da nossa casa para ele. Em meio às dificuldades familiares, é essencial lembrar que Deus está disposto a oferecer sabedoria, paciência e amor. A sabedoria, mencionada em Provérbios, é um presente divino que pode ajudar a construir uma casa firme e harmoniosa. Com orações sinceras e a busca pela orientação de Deus, é possível superar as dificuldades e transformar um ambiente hostil em um refúgio de amor e paz. Portanto, hoje eu convido você a refletir sobre o estado da sua casa e das suas relações familiares. Como elas se encontram? O lar é um lugar sagrado, um espaço onde as memórias são criadas, os sonhos são compartilhados e o amor deveria prevalecer. Às vezes, a agitação do mundo exterior pode contaminar a atmosfera interna, mas é possível reverter essa situação por meio da intervenção do Senhor. Ao permitir que Deus entre em sua casa, você está abrindo as portas para a transformação. A presença dele pode iluminar os cantos escuros da desunião e da mágoa, trazendo cura e restauração. Através da oração, através da compaixão e do desejo sincero de buscar a vontade de Deus, a atmosfera do seu lar pode ser renovada. É um processo contínuo de entrega, de confiança e de renovação espiritual. Além disso, temos que lembrar que cada membro da família desempenha um papel importante na construção desse ambiente harmonioso. É preciso ter humildade para reconhecer os erros e as mágoas, disposição para perdoar e crescer juntos. O amor, a paciência e a comunicação são fundamentais nesse processo. Assim como a sabedoria mencionada em Provérbios, o conhecimento e a busca por Deus podem enriquecer as câmaras da sua casa com preciosas e deleitáveis substâncias espirituais. Ao meditar na Bíblia e aplicar os ensinamentos contidos nela em sua vida cotidiana, você estará fortalecendo os alicerces do seu lar e construindo um ambiente de crescimento espiritual, de paz e amor. Nesse momento, eu quero orar por você e por toda a sua família. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos diante de ti em oração. Agradecemos pela palavra que nos alimenta e pelo teu amor que nos envolve a cada dia. Senhor, reconhecemos a nossa necessidade de perdão e de purificação. Pedimos que o Senhor nos limpe, nos renove e nos transforme segundo a tua vontade. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados, aqueles que cometemos de forma consciente ou inconsciente. Faça nascer em nós o verdadeiro arrependimento. Hoje, Senhor, trazemos diante de ti as nossas famílias. Sabemos que a paz muitas vezes parece fugir dos nossos lares, mas confiamos em tua promessa. O Senhor é o príncipe da paz. Pedimos que a tua presença entre em nossos lares, trazendo harmonia onde há discórdia, amor onde há mágoa
e esperança onde há desespero. Fortaleça, ó Deus, os laços familiares. Torna-nos instrumentos do teu amor, da tua paciência e da tua compreensão. Conceda-nos sabedoria para lidar com os desafios do convívio diário e para superar as dificuldades que surgem no nosso caminho. Que o teu Espírito Santo nos guie em cada passo, nos capacitando a perdoar, a amar e a cuidar uns dos outros. Assim como o Senhor é o pão da vida, pedimos que a tua palavra seja o alimento espiritual diário em nossos lares. Encha nossas câmaras com conhecimento, sabedoria e entendimento da tua vontade. Capacita-nos para podermos aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana, fortalecendo a nossa fé e edificando os nossos lares sobre alicerces sólidos. Senhor meu Deus, receba cada pedido de oração que foi expresso aqui nos comentários. Nós apresentamos todos os pedidos diante do teu altar, confiantes em sua capacidade de agir poderosamente. Manifeste, ó Pai, o teu poder sobrenatural em cada vida, em cada situação, e traga transformação e restauração onde é necessário. Em nome de Jesus, agradecemos pela tua graça e misericórdia em nossas vidas. Pedimos que a tua presença continue a encher os nossos lares de amor, de alegria, de confiança, de paz, de serenidade. Que a tua luz brilhe intensamente em nossas famílias, atraindo outros para conhecerem o teu amor e o teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, por ouvir as nossas palavras e por estar conosco em cada momento. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Que a sua casa, que o seu lar seja um lugar de paz, um lugar de serenidade, um lugar onde predomine o diálogo, o perdão, o amor, a paciência. Dê o seu like no vídeo antes de sair, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a família de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos, para que juntos nós possamos refletir na palavra do Senhor. E tenha disposição, disciplina e fé para ouvir e também para cumprir tudo aquilo que Deus tem para falar contigo. Que Deus entre no mais profundo do seu interior nesse momento e te encha com sabedoria, força e esperança. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com as minhas orações e conte com a intercessão do nosso ministério sobre a sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar por você. Para você receber as notificações dos nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho que vai aparecer para você aí no YouTube. E receba todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas, uma nova palavra, vinda diretamente do trono de Deus. Você que hoje se encontra aflito, cansado, desanimado, sem vontade até mesmo de levantar da cama pela manhã, saiba que nesse dia o Senhor tem algo sobrenatural para falar ao seu coração. Portanto, creia na palavra de Deus e creia no agir transformador do Espírito Santo, que estará ao seu lado e dentro de você, enquanto você ouve essa palavra. Evangelho de João, capítulo 16,
versículo 33, está escrito: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, irmãos, muitas são as aflições do mundo. E será assim até o dia em que Jesus voltar. O Senhor nunca disse o contrário, mas Ele nos apresentou a solução. Deus nos deu Jesus Cristo para que nele tenhamos paz. A sua aflição diária é passageira, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Nele e por Ele podemos ter ânimo e coragem e superar qualquer aflição que exista no nosso coração. Não importa a tribulação que você esteja enfrentando, não importa qual seja o grau de desespero em que você esteja, Deus quer que você tenha ânimo, pois Ele já travou essa luta por você. Se você crê que pode ser liberto dessa aflição que te consome hoje, escreva aqui nos comentários: me restaura, Senhor. Expresse a sua fé e escreva isso: me restaura, Senhor. É normal que sentimentos venham à tona sobre nós, e é importante senti-los. Nós somos corpo, alma e espírito, e a alma está ligada às nossas emoções. Tristeza, angústia, dor e até mesmo a aflição. Isso acontece porque somos carne, e para manter-nos vivos, precisamos aprender a superar todos os tipos de dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Acontece que essa dor não precisa prevalecer em ti, porque o Senhor nosso Deus já te deu o livramento. Você precisa buscar e estar perto do Senhor, pois é nele que você vai encontrar a vitória. Vamos enfrentar aflições sim, mas com o ânimo de quem já as venceu. Muitas vezes a nossa oração está como a oração do salmista Davi, feita em Salmos 25, do verso 16 ao 18. Ele escreveu: Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Estar aflito é estar agoniado, é estar em uma dor constante, física, emocional ou até psicológica. É não saber o que fazer para resolver determinadas situações ou problemas. Mas o Senhor tem a resposta para tudo aquilo que te aflige. Por isso devemos confiar nele. Em Salmos 107, versículo 28, está escrito: Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Clame ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Peça a Ele força, ânimo e resiliência diante das batalhas do mundo. Ele pode tirar você dessa tribulação. Muitas vezes a nossa mente quer nos dizer que nós estamos sozinhos, abandonados e desamparados. Mas saiba que o Senhor está do seu lado. Ele nunca saiu do seu lado. Nesse momento de dificuldade, você precisa ter a convicção de que não está sozinho. Existe uma comunidade de fé que se une em oração por você. O Deus que venceu o mundo e conhece cada angústia do seu coração está pronto para te fortalecer. Permita, meu irmão, minha irmã, que a presença do Espírito Santo guie seus passos e traga renovação à sua alma. Mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança divina brilha para iluminar seu caminho.
Que cada palavra, cada mensagem aqui compartilhada seja um bálsamo para a sua alma cansada. Um lembrete do amor incondicional que Deus tem por você. No silêncio da sua oração, entregue a Ele os seus fardos, confiando que Ele é capaz de transformar suas aflições em testemunhos de vitória e de superação. Receba o encorajamento para seguir adiante, apegando-se à promessa de que o Senhor é a sua força, sua paz e sua fortaleza. Nesse momento, eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra, pelo teu amor e pela tua misericórdia sem fim para conosco. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui em tua presença, podendo aprender um pouco mais de ti, sobre a tua palavra e sobre quem o Senhor é. Nos perdoe pelos nossos pecados. Perdoe-nos por tudo aquilo que temos falado, que temos pensado ou que temos agido, que vai contra os teus princípios. Purifica o nosso coração e nos permita recomeçar. Ó meu Deus, eu peço que o Senhor dê força para aquele que se encontra cansado. Derrama a tua paz sobre aquele que se encontra em guerra, aquele que tem travado batalhas na sua vida. Renova o coração daquele que se sente despedaçado por dentro e dá esperança ao que se sente perdido. Eu peço que o Senhor olhe com olhos de amor e misericórdia cada pedido de oração que está sendo feito aqui nesses comentários e que o Senhor, através do teu amor infinito, mova o sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas e de cada família aqui representada. Que eles possam experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu espírito. Tenha a paz de Deus no seu coração. Deus pode livrar você dessa aflição, desse problema, dessa situação que você está enfrentando. Seja ela de qualquer natureza. Apenas creia e continue clamando a Ele. Antes de sair, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração e permita que Deus fale em seu interior hoje, de uma maneira sobrenatural e poderosa. Dê o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos momentos de oração e leitura da palavra, que são diários aqui nesse canal. Todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas, tem vídeos novos aqui. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. O tema da palavra de hoje é Pequena Fé, Grande Deus. Portanto, se você crê na grandeza do Senhor, escreva aqui nos comentários: Deus é maior. Pois o nosso Deus é sim maior do que os nossos problemas, do que os nossos pecados, do que os nossos medos. Coloque aqui também o seu pedido de oração. No final dessa palavra, eu vou orar pela sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, está escrito: Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Ele respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá.
Nessa passagem, nós encontramos os apóstolos fazendo um pedido notável: aumenta a nossa fé. E a resposta de Jesus é tão profunda quanto reconfortante. Ele compara a fé ao tamanho de uma semente de mostarda. Uma semente tão pequena que, quando plantada, cresce para se tornar uma árvore imponente. É uma imagem que nos ensina sobre o potencial incrível que a fé possui, quando depositada nas mãos de um Deus infinitamente grande e poderoso. Assim como um grão de mostarda, a nossa fé pode até começar pequena, talvez até hesitante, mas essa pequena semente tem o potencial de crescer e se tornar uma força inabalável em nossa jornada espiritual. A fé não é uma questão de tamanho inicial, mas sim de confiança constante e contínua em Deus. Assim como a árvore de mostarda cresce lentamente, dia após dia, a nossa fé também cresce, à medida que permitimos que Deus a nutra com Sua palavra, com experiências e com um relacionamento pessoal conosco. Quando depositamos nossa fé no Senhor, algo surpreendente acontece. Nossos desafios, dúvidas e temores se tornam insignificantes em comparação à grandiosidade do nosso Deus. Aquilo que parecia impossível passa a obedecer à voz daquele que é capaz de mover montanhas e transformar situações. O mesmo Deus que molda a semente de mostarda em uma árvore majestosa, trabalha em nossa fé para nos fazer crescer, amadurecer e frutificar espiritualmente. Portanto, lembre-se de que a dimensão da sua fé não importa tanto quanto o Deus em quem você deposita essa fé. Confiar nele, mesmo que seja com uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, é o primeiro passo para testemunhar o crescimento espiritual extraordinário que ele pode realizar em sua vida. Assim como o grão de mostarda se torna uma árvore frondosa, a sua fé pode crescer e se tornar uma fonte de bênçãos para você e para aqueles ao seu redor. Nossa caminhada de fé é marcada por momentos de desafios e provações, nos quais a dúvida pode tentar minar a nossa confiança. No entanto, lembre-se sempre de que é exatamente nas situações mais difíceis que a semente de fé que Deus depositou em nós começa a germinar e a crescer. Assim como um agricultor cuida de suas sementes, Deus cuida de nossa fé, regando-a com suas promessas e iluminando-a com sua presença constante. Mas o crescimento da nossa fé requer algo essencial: a nossa cooperação. Devemos cultivar a nossa fé por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e da obediência à vontade do Pai. À medida que nos aproximamos de Deus em intimidade, permitindo que Ele guie nossos passos, nossa fé se fortalece e se torna mais profunda. Assim como a árvore de mostarda se estende para os céus, com galhos fortes e folhas exuberantes, a nossa fé também nos eleva para um relacionamento mais profundo com o Pai Celestial. À medida em que confiamos e obedecemos, testemunhamos o crescimento de uma fé que é capaz de superar obstáculos, enfrentar tempestades e permanecer firme nos ventos contrários. Não deixe que as circunstâncias ao seu redor ditem o tamanho da sua fé. Lembre-se de que, independente da situação, o nosso Deus é maior. A fé, pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas e realizar milagres, pois não é a nossa fé em si que é poderosa, mas sim o Deus em quem colocamos a nossa fé. À medida que concluímos o nosso tempo juntos, eu encorajo você a nutrir essa pequena semente de fé,
confiando em um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Que a sua fé cresça e floresça, tornando-se um testemunho vivo da grandiosidade do nosso Deus. Que essa verdade permeie cada aspecto da sua vida, capacitando-o a enfrentar os desafios com coragem, a viver com esperança e a amar com generosidade. Lembre-se sempre, não importa o quão pequena a sua fé possa parecer, quando ela é colocada nas mãos de um Deus infinitamente grande, ela tem o potencial de se tornar algo extraordinário. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Somos gratos porque mais uma vez o Senhor se revela a nós de uma maneira simples e direta e nos faz lembrar de coisas que muitas vezes nós insistimos em esquecer. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Traga à nossa mente tudo aquilo que temos alimentado e cultivado dentro do nosso coração e que tem nos afastado do Senhor e que tem minado a nossa fé. E nos ajude a mudarmos de vida, a sairmos das sombras do pecado e nos dê forças para resistir às tentações. Deus, agora reconhecemos que a nossa fé, mesmo sendo pequena, e mesmo que ela seja oscilante às vezes, em tuas mãos ela se torna uma arma poderosa, algo grande, e ela gera muitos frutos em nossa vida. Somos pequenos, limitados e falhos, mas cremos em um Deus grandioso, eterno e perfeitamente fiel. Faça com que a nossa fé crie raízes e se fortaleça em tua presença, Senhor. Pai amado e querido, eu apresento diante de ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui por esse irmão e por essa irmã. Que o Senhor tire do coração deles o desespero, a angústia, o medo e coloque neles a esperança, a confiança e a fé. Que o Senhor restaure esse casamento, que o Senhor proteja e guarde essa família. Restabeleça, Senhor, as finanças do teu filho, da tua filha. Promova a cura dessa enfermidade. Leva cativo os nossos pensamentos à autoridade de Cristo. Fortalece a nossa mente. Ó meu Deus, opere uma mudança sobrenatural em nossas vidas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra. E lembre-se sempre, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Alimente a sua alma e o seu espírito com aquilo que te traz esperança. Ouça Minuto com Deus todos os dias. Às 18 horas eu espero você aqui para mais uma mensagem de fé que vai te fortalecer. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, está escrito: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. O tema dessa semana aqui no canal é os 7 milagres de Jesus. E a minha oração e o meu desejo é que ao longo dessa semana, cada um desses milagres
que são mencionados aqui no Evangelho de João se torne uma realidade na sua vida. Eu vou orar por você no final dessa mensagem, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê o seu like no vídeo. Quando você faz isso, essas ações muito simples, elas nos ajudam a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas, formando uma grande corrente de oração. Já deixou o seu like aqui? Que Deus te abençoe. Escreva também aqui nos comentários: eu viverei um milagre. Amém? Escreva isso pela fé. Eu viverei um milagre. E creia de todo o seu coração que o Espírito Santo vai operar uma obra tremenda na sua vida e na sua família durante esta semana. Você pode também colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Hoje eu quero pedir que você escreva aqui o nome do seu irmão ou da sua irmã. Irmãos de sangue mesmo. Você pode colocar o nome de todos eles aqui. Eu vou interceder pelo seu irmão, pela sua irmã. E eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus pode operar um milagre na vida dessa irmã, desse irmão, que talvez estejam passando por algum tipo de dificuldade. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus ouve e responde às nossas orações. Amém? Receba isso no seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, a história de Lázaro, que está no capítulo 11 do Evangelho de João, começa com uma notícia muito difícil. Lázaro, amigo de Jesus, estava gravemente doente. Maria e Marta, suas irmãs, enviaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Essa frase carrega algo muito especial. Essa frase é carregada de confiança. As irmãs sabiam que Jesus tinha poder para curar. Mas Jesus não respondeu de imediato, e isso trouxe muita angústia. Talvez você se sinta assim hoje. Você clamou, confiou, mas parece que Deus não respondeu no tempo que você esperava. O texto nos diz que Jesus amava profundamente aquela família. Mas ainda assim ele permaneceu onde estava por 2 dias, antes de partir para a casa de Lázaro. Por quê? Porque ele tinha um propósito maior. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece sem saída, uma situação que já dura muito tempo e que aos seus olhos está morta. Mas assim como na história de Lázaro, Deus tem um plano maior para a sua vida. Quantas vezes nos desesperamos quando Deus não responde às nossas orações de forma imediata? A espera é um dos momentos mais difíceis da nossa caminhada com Ele. Mas a história de Lázaro nos mostra que, mesmo quando parece que Deus está atrasado, Ele está, na verdade, trabalhando. E Jesus finalmente chegou a Betânia. Mas Lázaro já estava morto há 4 dias. Para muitos, isso significava que não havia mais esperança. Quando Marta encontrou Jesus, ela disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você já sentiu algo parecido? Como se Deus tivesse demorado para agir na sua vida? Mas veja qual foi a resposta de Jesus: teu irmão ressuscitará. Aleluia. Você pode declarar isso com fé também aqui nos comentários. Meu irmão ou minha irmã será alcançado pela glória de Deus. Amém? É interessante, irmãos, a gente perceber que Marta acreditava na ressurreição futura, mas Jesus queria mostrar que ele tinha poder para trazer vida naquele momento. Ele então declara: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é uma promessa para você hoje. Não importa o quão morto alguma área pareça estar na sua vida, Jesus tem o poder de ressuscitar. Meu querido irmão, minha querida irmã, presta atenção. Se você não se lembrar de nada do que eu falei aqui nessa palavra, eu quero lembrar apenas a você 3 coisas que você não pode esquecer. Primeira, Deus não se atrasa. O tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando parece que Ele está atrasado, Ele está preparando algo maior. Não desista na espera. Confie que Ele sabe exatamente o momento certo para agir. Veja o exemplo de alguém que perdeu uma oportunidade de emprego e pensa que isso é o fim. Às vezes Deus fecha uma porta para abrir outra que trará ainda mais bênçãos. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que algo que parecia uma perda, na verdade era um livramento ou a preparação para algo melhor? Pense em Abraão, que teve que esperar anos pela promessa de um filho. Deus não apenas cumpriu sua promessa, mas fez de Abraão o pai de uma grande nação. Se hoje você está esperando por algo, seja uma cura, uma porta de emprego ou uma resposta para a sua família, saiba que Deus não ignora as suas orações. Ele está agindo no tempo dele e nesse tempo ele fortalece a sua fé. Segunda coisa que você não pode esquecer, a fé ativa o milagre. Quando Jesus mandou que removessem a pedra do túmulo, Marta hesitou. Ela disse assim: Senhor, ele já cheira mal, ele está morto há 4 dias. Mas Jesus respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Às vezes, a nossa dúvida nos impede de ver o milagre. Mas quando damos passos de fé, Deus manifesta a sua glória. A fé é como uma chave que abre portas impossíveis. Quando Pedro andou sobre as águas, ele pôde fazer isso porque confiou na palavra de Jesus. Ele deu o primeiro passo e ele caminhou até que começou a duvidar. Assim também acontece na sua vida. Talvez você precise dar um passo de fé hoje, perdoar alguém, tentar novamente algo que você havia desistido, confiar no plano de Deus, mesmo sem entender tudo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu só consegui porque confiei em Deus? Esses testemunhos são prova de que, quando colocamos a nossa fé em ação, milagres acontecem. Não deixe que o medo, a dúvida, a incredulidade ou as circunstâncias tirem o lugar da fé no seu coração. E a terceira coisa que eu quero que você guarde: Jesus traz vida onde há morte. Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o homem que estava morto saiu, ainda envolto em faixas. O que na sua vida parece estar morto? Seus relacionamentos, seus sonhos, a sua fé, a sua vida espiritual? Jesus está chamando você hoje para sair da escuridão e viver novamente. Talvez o seu casamento esteja enfrentando uma crise, ou você tenha até desistido de um projeto porque acha que não tem mais forças para continuar. Jesus é especialista em ressuscitar aquilo que parecia acabado. Jesus pode transformar situações que parecem irreversíveis. Ele pode restaurar famílias, curar doenças e trazer de volta a alegria de viver. Hoje, Ele está dizendo a você: eu sou a ressurreição e a vida. Confia em mim. Talvez você esteja carregando mágoas, frustrações ou arrependimentos que parecem impossíveis de superar. Talvez você esteja preso a vícios ou feridas emocionais que têm roubado a sua alegria. Jesus está te dizendo hoje: vem para fora. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o poder de transformar qualquer situação. Não importa o quão profunda seja a dor ou o quão perdido você se sinta, Ele pode soprar sobre você vida novamente.
Eu quero convidar você hoje a entregar essas áreas mortas da sua vida nas mãos de Cristo. Ele não apenas restaura, Ele faz novo. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E assim como aquelas duas irmãs oraram pelo seu irmão Lázaro, escreva aqui o nome do seu irmão ou da sua irmã, ou dos seus irmãos, e creia que o Senhor pode fazer uma grande obra na vida deles. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial. Obrigado pela Tua palavra que nos traz esperança, vida e restauração. Obrigado porque o Senhor é um Deus de milagres, um Deus que nunca falha e que mesmo nos momentos mais difíceis continua trabalhando em favor dos Teus filhos. Nós queremos nos achegar a Ti com humildade e com sinceridade. Pedimos perdão, Pai, por todas as vezes em que permitimos que a dúvida, o medo e o desespero dominassem o nosso coração. Perdão pelos momentos em que achamos que já era tarde demais, que não havia mais solução. Nos perdoe por todas as vezes em que nos esquecemos do Teu poder que é ilimitado e da Tua bondade que nunca falha. Senhor, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, nós clamamos para que o Senhor traga vida a tudo que está morto em nossas vidas. Ressuscita os sonhos que foram abandonados, os relacionamentos que foram destruídos, a fé que foi enfraquecida. Tira do nosso coração tudo aquilo que nos prende ao passado, mágoas, frustrações, ressentimentos e arrependimentos, e nos ajuda a viver a nova vida que o Senhor tem para nós. Eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Eu oro por aqueles que enfrentam situações que parecem impossíveis, por aqueles que já desistiram de lutar. Toca no coração dessas pessoas, Pai. Faça com que elas sintam a Tua presença, o Teu amor e o Teu cuidado. Eu intercedo por aqueles que estão enfrentando problemas na saúde. O Senhor é o Deus que cura. Toca nesse corpo, toca nessa enfermidade e opera um milagre. Eu coloco diante de Ti todos aqueles que enfrentam problemas financeiros. Que o Senhor traga provisão e abra portas onde só há escassez. Eu quero apresentar diante do Senhor também todas as pessoas que foram mencionadas aqui nos comentários. O irmão, a irmã desse Teu servo, dessa Tua serva. Que o Senhor vá ao encontro dele agora. Que o Senhor sare essa ferida. Que o Senhor toque nesse coração. Que o Senhor restaure essa comunhão. Que o Senhor traga de volta esse irmão que se desviou ou essa irmã para os Teus caminhos. Restaura, Pai, a alegria na vida dele e na vida dela. Eu quero clamar ainda por aqueles que estão enfrentando crises nos seus relacionamentos. Eu oro pelos casamentos que estão em crise, que o Senhor restaure a confiança, o amor e a unidade. Eu oro pelos pais que estão aflitos com seus filhos, pelos filhos que estão distantes e pelos amigos que se afastaram. Entra em cada situação com o Teu poder restaurador. Pai, tem pessoas aqui que estão lutando contra a depressão, a ansiedade e sentimentos de solidão. Que o Senhor coloque paz nesses corações aflitos. Restaura a alegria que vem de Ti. Tu és o Deus que transforma a tristeza em dança. E nós cremos que o Senhor é capaz de fazer isso na vida de cada um que está orando aqui junto comigo nesse momento. Responde a cada oração feita aqui, Senhor, segundo a Tua vontade. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos o Teu agir. Ajuda-nos a crer que o Senhor nunca se atrasa e que os Teus planos sempre se cumprem. Nós Te louvamos, Jesus, porque sabemos que o Teu poder está agindo agora em cada vida. Que o Teu nome seja glorificado em cada milagre que será testemunhado. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e oramos com fé,
no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de alguém. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Você colocou o nome do seu irmão, da sua irmã aqui nos comentários? Então mande essa mensagem para ele, mande para ela. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Você pode nos apoiar também pela nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu coloco a vida desse irmão e dessa irmã que me ouvem agora em Tuas mãos. Eu declaro que a partir de hoje eles não se sentirão mais sozinhos, porque o Senhor está com eles em todos os momentos, em todos os desafios e em todas as áreas de suas vidas. Eu declaro que o Teu Espírito Santo os envolverá de tal forma que eles sentirão a Tua presença real e viva. Pai, eu profetizo força para aqueles que estão cansados, alegria para os que se sentem desanimados e paz para os que enfrentam batalhas internas. Que eles saibam que o Senhor é Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que caminha ao nosso lado. E eu clamo, Senhor, que essa mensagem hoje seja um divisor de águas na vida de cada pessoa que a ouvir. Que ela traga esperança, renovo, e um novo entendimento sobre o Teu amor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado por nunca nos abandonar. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23, está escrito: A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Hoje eu vou falar sobre um dos nomes mais conhecidos de Deus, Emanuel, Deus conosco. Nós estamos na série Os Nomes de Deus, que começou na segunda-feira e vai até domingo desta semana. A playlist com os vídeos anteriores dessa série vai estar na tela final desse vídeo. Antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Deixou o seu like aqui no vídeo? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Escreva aqui nos comentários: Deus está comigo. Se você crê que Ele é presente em sua vida, mesmo nos dias difíceis. E coloque também o seu pedido de oração. No final da mensagem, eu vou orar por todos os pedidos que forem mencionados aqui nos comentários. Então escreva o seu pedido de oração. Seja um pedido específico ou, se você não quiser especificar, escreva somente a área da sua vida que precisa do toque de Deus. Irmãos, quando Mateus menciona o nome Emanuel, ele está citando a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Essa profecia foi cumprida com o nascimento de Jesus. Mas o que significa Deus estar conosco? Significa que Ele não é apenas um criador distante. Ele não nos observa de longe, mas escolheu habitar em nós. Jesus veio ao mundo para ser a prova viva de que Deus está presente. Ele se tornou carne, viveu como nós, sofreu como nós e nos mostrou que nunca estamos sozinhos. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil. Pode ser a perda de alguém querido, pode ser uma crise familiar ou uma enfermidade. Emanuel significa que, mesmo nesses momentos, Deus está ao seu lado. Ele não apenas vê a sua dor,
Ele sente com você e te carrega nos braços. A expressão Deus conosco nos lembra de que a nossa vida não está abandonada, à mercê do acaso. O Senhor não apenas nos acompanha nos momentos de glória, mas também nos momentos de dor, de solidão. Essa verdade traz conforto e segurança para as nossas almas. Emanuel significa que o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, escolheu se relacionar conosco de forma íntima e pessoal. Ele está presente nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, como um pai amoroso que se importa com cada aspecto da nossa jornada. Houve um dia em que Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar em um barco. Enquanto eles remavam, uma tempestade violenta se formou de repente, com ventos fortes e ondas tão altas que o barco parecia prestes a afundar. O desespero tomou conta dos discípulos que achavam que iam morrer. Mas Jesus estava ali com eles, dormindo tranquilamente no barco. Eles o acordaram, clamando por ajuda, e ele, com toda a autoridade, se levantou e ordenou que o vento e o mar se acalmassem. E com uma única palavra, tudo voltou à paz. Esse episódio nos mostra que, mesmo quando parece que Deus está distante ou dormindo, Ele está presente. Ele está no controle e é capaz de transformar qualquer caos em calmaria. Se hoje você está enfrentando uma tempestade na sua vida, seja de qualquer natureza, lembre-se, Jesus está no barco com você, enfrentando tudo ao seu lado. Ele não abandona os seus filhos, mesmo nos momentos de maior turbulência. Jesus, sendo Deus, escolheu se tornar humano. Ele sentiu fome, sede, cansaço e tristeza. Ele chorou diante da dor, ele sofreu rejeição. Por isso, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito assim: temos um grande sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, pois foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Ou seja, Deus entende você. Ele sabe o que é sentir medo, dor. Ele conhece as suas limitações e se importa com cada detalhe da sua vida. Emanuel nos lembra que Deus não é indiferente às nossas lutas. Ele é o Deus que está conosco, que nos fortalece e nos ajuda a vencer. Pense naqueles momentos em que você se sentiu incompreendido ou sozinho. Talvez você tenha enfrentado julgamentos injustos ou ninguém pareceu entender a profundidade da sua dor. Emanuel significa que mesmo nessas horas, Deus se faz presente. Ele está te observando, não com olhos de condenação, mas com amor e compaixão. Ele não apenas vê o que você enfrenta, ele caminha com você, segurando a sua mão e te dando forças para continuar. Ele te entende melhor do que ninguém e está ao seu lado, te encorajando e te sustentando. Quando entendemos que Deus está conosco, irmãos, tudo isso muda. Não precisamos mais ter medo do futuro, porque sabemos que Ele já está lá. Não precisamos carregar os nossos fardos sozinhos, porque Ele caminha ao nosso lado. Pense nisso. O Deus que criou todas as coisas se importa com você. Ele conhece cada pensamento, cada lágrima e cada oração. Emanuel é a garantia de que você nunca está sozinho. Hoje, eu quero te convidar a declarar isso em voz alta. Deus está comigo. Declare isso pela fé, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis nesse momento. Essa verdade tem o poder de transformar a sua vida. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é Emanuel, o Deus que está conosco. Obrigado por nos lembrar, através desta mensagem, que nunca estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor caminha conosco, nos carrega nos braços e nos fortalece em nossas lutas.
Somos gratos porque o Senhor nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Como está escrito lá no livro do profeta Jeremias: antes mesmo de formar você no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu já o havia separado e o havia designado para ser profeta das nações. Pai, nós te agradecemos porque o teu amor nos alcança desde antes do nosso nascimento. Queremos te pedir perdão pelas vezes em que duvidamos da tua presença. Perdoa-nos por deixarmos que o medo e a dúvida tomassem conta dos nossos corações. Perdoa-nos por todas as vezes em que tentamos caminhar sozinhos e acabamos nos afastando de ti. Renova a nossa fé, limpa os nossos corações e nos ajuda a confiar plenamente no teu amor e na tua fidelidade. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados, Deus. Hoje eu oro por essa pessoa que ouviu essa palavra, para que ela sinta a tua presença de forma real. Que ela saiba que o Senhor está com ela na alegria, na tristeza, nas vitórias e nas dificuldades. Mostra, Senhor, que o teu amor a acompanha desde o início e que a tua fidelidade nunca falha. Pai, eu intercedo agora por todos os pedidos de oração deixados nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que clamam por cura, seja a cura física, emocional ou espiritual. Toca na vida daquela irmã que está enfrentando um diagnóstico difícil, daquele irmão que está lutando contra uma enfermidade crônica e daquele jovem que está sofrendo com dores que a medicina não consegue explicar. Eu oro por todos que enfrentam dificuldades financeiras, por aquele pai de família que não sabe como vai pagar as contas no fim do mês, por aquela mãe que tem buscado sustento para os filhos. Eu oro por esse jovem, por essa jovem que está em busca do seu primeiro emprego. Abre as portas do céu e derrama provisão sobre essa família. Mostra que o Senhor é o Deus que cuida de todas as nossas necessidades. Eu oro pelos casamentos que estão em crise, pelas famílias que precisam de reconciliação e pelos filhos que estão afastados dos teus caminhos. Restaura, Pai, os lares que estão fragmentados. Enche os corações de amor, perdão e união. Que aquele marido que se distanciou encontre o caminho de volta para a sua casa e que aquela esposa que perdeu a esperança veja um renovo vindo do Senhor. Eu clamo por aqueles que estão lutando contra os vícios, seja o álcool, as drogas, a pornografia ou qualquer outro hábito que tem destruído suas vidas. Liberta essas pessoas, Senhor. Dá-lhes força para romper com aquilo que as aprisiona e preenche o vazio dos seus corações com a tua presença. Pai, eu oro por quem está enfrentando ansiedade, depressão ou medo do futuro. Eu oro por todos que se sentem perdidos, sem direção e pedindo que o Senhor mostre um propósito para suas vidas. Traga paz a essas mentes aflitas. Renova a esperança nos corações cansados e guia os passos de cada um deles. Contempla, meu Deus, essa mãe que tem clamado pela salvação de seus filhos. Eu oro por esse pai que tem buscado ao Senhor pela cura dessa filha, desse filho que está internado. Por aquela irmã que está clamando pelo livramento de um parente que está preso. Atende a esses pedidos, Senhor, a todos eles, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu entrego ao Senhor todas as pessoas que passam por tribulações no trabalho, que enfrentam perseguições e injustiças. Que todas as pessoas que pela tua graça e misericórdia foram alcançadas por essa mensagem sintam o teu amor de uma forma real e que toda tristeza seja dissipada e toda solidão seja preenchida. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nunca nos abandona. Sabemos que a tua bondade e o teu amor nos acompanham todos os dias das nossas vidas. Confiamos em ti e declaramos com fé: tu és Emanuel, o Deus conosco. Nós oramos e te agradecemos
Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clique no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas e aqueles que você ama. Se quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.